Me chamo Maria Carolina, somos do grupo que tem como tema a segunda geração do modernismo e vamos falar sobre os autores Richo Queiroz, Graciliano Ramos e sobre as obras Vida Seca, Memórias de Cáceres e o Quinze. A segunda fase do modernismo durou de 1930 a 1945 e suas principais características eram a liberdade formal, a perspectiva realista, a presença de cor local na prosa, foco no mundo contemporâneo, a reflexão sobre o sentido de existir, o conflito sobre fé versus desilusão, os textos focados no contexto sociopolítico da época e a liberdade de uso da linguagem. Eu vou falar um pouco sobre a geração de 1930. A geração de 1930 é composta por escritores de prosa modernista da segunda geração que, preocupados com o contexto sociopolítico da época no Brasil, esses escritores utilizavam as suas obras como veículo de reflexão política ao combate do regime. Portanto, as obras desse período lançam um olhar crítico e realista sobre o Brasil da era Vargas. Os romances desse período resultaram em um engajamento político que trazem a visão pessoal do autor ou autora sobre a realidade brasileira. O personagem e espaço tornam-se uma coisa só, pois o lugar em que vive o personagem influencia diretamente o comportamento dele mesmo. Para a geração de 1930, se o meio é a causa dos problemas sociais, isso se resolve ao se transformar o meio. As obras desse período trazem um enredo dinâmico, além de uma linguagem simples, o que acabou seduzindo os leitores e proporcionando sucesso de venda para alguns autores, o que é intencional, dado o caráter ideológico. E esses textos, esses livros, eles foram propositalmente também feitos com uma linguagem mais simples, para todos os públicos lerem, dado ao caráter ideológico das obras. O modernismo brasileiro foi compreendido de 1930 a 1945. Foi influenciada, portanto, por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos. Com a Revolução de 1930, a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas, também teve a Segunda Guerra Mundial. Além disso, anos depois, e foi no final da política do café com leite. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Simone, do terceiro C, e eu vim falar para vocês sobre dois autores muito importantes do, da literatura. A primeira que eu vou abordar aqui para vocês é a Aitio Queiroz. Quem foi a Aitio Queiroz? A Aitio Queiroz foi uma escritora brasileira. Foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões e a primeira mulher a e foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Uma de suas principais obras que eu vou citar aqui foi o 15, O Caminho das Pedras e o Memorial de Maria Moura. Nesse Memorial de Maria Moura, ela conta sobre a vida de uma órfã que se envolveu em briga com seus primos por conta da herança das terras. Então ela meio que achou muito importante abordar esse tal assunto na sua obra nesse Memorial de Maria Moura. Até porque ele foi uma minissérie que saiu na Televisa. E também vou falar sobre o Caminho das Pedras. No Caminho das Pedras, ela aborda a agitação sobre política, métodos de educação, de um texto que exalta a participação feminina e a participação feminina na vida pública. E claro que durante o ano de 1939, ela foi jornalista. Ela foi uma grande jornalista, tanto que ela já publicou várias crônicas, né? Durante um bom tempo que ela foi jornalista. Ela se casou com um poeta. Esse poeta é o José Alto da Cruz de Oliveira, de 1902 a 1919. Bom, foi um casamento que durou basicamente por uns 8 anos. E quando foi em 1939, eles se separaram. Mas durante o tempo em que eles ficaram juntos, eles tiveram uma filha chamada Clotilde. Essa Clotilde, com 18 meses de nascimento, ela faleceu. Ela morreu porque ela foi vítima daquela doença chamada septicemia. Não sei se vocês já ouviram falar, né? E depois de um tempo, então, ela se casou com um médico. E logo em seguida também, ela ficou viúva. E quando foi no dia 4 de novembro de 2003, que foi o ano que eu nasci, ela faleceu. Ela teve um ataque cardíaco no Rio de Janeiro. Bom, não quis comentar muito sobre a vida pessoal dela, né? Até porque tem na internet. Mas eu citei umas partes muito importantes aqui e eu espero que vocês também tenham entendido bastante. Muito obrigada. Agora vamos dar início ao segundo autor.
O segundo autor foi o Graciliano Ramos. Ele foi um grande escritor brasileiro. O romance Vidas Secas foi a sua obra que saiu com maior destaque. Foi considerado também o melhor ficcionista do modernismo. E ele foi um grande prosador, mais importante da segunda fase do modernismo também. E as suas obras, bom, elas tratam de problemas que acontecem na nossa comunidade, problemas sociais, que, tipo, ele mais pega uma parte do Nordeste, né, os problemas sociais do Nordeste brasileiro, que tratam, tipo, na visão, ele joga uma visão crítica naquilo tudo, tipo, naquela percepção toda ali, e acaba tornando aquele interesse universal. Por isso, com suas obras, ele conseguiu receber o seu prêmio de fundação do William, acho que o William Faulkner, acho que o William Faulkner. Bom, o Graciliano Ramos, ele nasceu na cidade de Quebrangulo, Alagoas, no dia 7 de outubro de 1892. Na época que a família dele, tipo, foi pra lá e pra cá, sabe? Ele acabou estudando no internato da cidade como é que é o nome? Na cidade de Viçosa de Alagoas. Em 1904, ele desenvolveu interesse pela língua e pela literatura. No ano de 1936, no cargo de diretor de imprensa e da Instrução Pública do Estado, foi acusado de ser comunista. Por exemplo, ele ficou 9 meses preso. E durante esses 9 meses que ele ficou preso, eles não encontraram, tipo, nenhuma pista que levava ele a ser como é que fala? Essa parte de ser comunista. Mas o que vocês podem ver é que foi em 1945, ele ingressou no Partido Comunista, o que também acaba sendo muito, tipo, muito engraçado, né? E pra finalizar, eu vou falar que, assim, o interesse de suas obras, sabe, estava mais voltado, sabe, tipo, a narrativa, pro comportamento e atitudes da conduta humana. Ele baseia mais as obras dele no que está acontecendo naquela humanidade, naquela comunidade, naquele tempo, sabe? E o Graciliano Ramos, ele, por fim, ele faleceu, né? Ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1933. E sim, gente, ele aproveitou muito o tempo dele, tipo, ele foi casado durante anos, né? Teve filhas, tanto que também teve umas filhas dele que... não sei se foi... Teve uma filha dele também que morreu, daquela peste bubônica, né? Se eu não estiver enganada. Mas era isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês. E é isso, muito obrigada. Olá, eu sou Ana Clara do terceiro C e eu vou apresentar sobre as 3 obras que foram passadas para nós. Eu vou falar primeiro sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que foi publicada em 1938 e é o livro mais vendido, mais famoso que Graciliano tem. Trata-se de um romance documental inspirado nas experiências do autor. O local de desenvolvimento da história é o sertão brasileiro nordestino, onde Graciliano retrata a vida de uma família de retirantes, traçando a figura do sertanejo. E o que seria uma família de retirantes? Naquela época, existia uma expressão chamada retirantes, que significa imigrantes nordestinos fugindo da seca, já que naquela época a seca do Nordeste estava pior do que está agora. Ao mesmo tempo que ele retrata a vida dessa família, dos sofrimentos, de todas as dificuldades que eles estão passando, fugindo da seca e da miséria, o autor retrata muito bem como o Nordeste estava naquela época. Ele explora temas de miséria e a seca do Nordeste. Já que a família está vivendo aquilo, ele retrata bem aprofundadamente, entende? A obra é dividida em 13 capítulos, está escrita em terceira pessoa e apresenta um narrador onisciente. A obra possui um tempo psicológico, que eu fui procurar para ver o que era, e o tempo psicológico é o tempo individual.
Cada pessoa sente a passagem do tempo de uma forma diferente. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem de tempo. Não é como o tempo cronológico, que é igual para todos. Existem os personagens principais, que é o que nós mais vamos ver. Que é o Fabiano, que é o pai da família patriarca, que é um nordestino pobre e ele é alcoólatra. Ele é ignorante e grosseiro, assim como as pessoas do Nordeste. Aí tem a senhora Vitória, que é a nordestina sofrida e lutadora. Ela é a mulher de Fabiano e é mãe de 2 filhos. Aí os filhos, que são os outros personagens, ele não tem nome. Então eles sempre são representados como o menino mais novo e o menino mais velho. Assim como seus pais são pobres e sofridos. Aí tem a Baleia, que é a cadela da família. Ela é muito querida por todos, só que os meninos não mais dela, entende? Ela, apesar de ser uma cachorra, ela é tratada como membro da família, que eu acho que tem que ser assim pra todos, né? E tem o patrão, ele não tem nome, é só o patrão. Que ele é o patrão Fabiano, ele é explorador e dono da fazenda em que ele trabalha. Tem também os personagens secundários, que aparecem em alguns momentos da história. Entre eles estão o soldado amarelo e seu Inácio. Não tem muito o que falar sobre a obra, senão eu vou estar entregando muito da narrativa dela, entende? Eu só vou falar um trechinho da obra que eu peguei do primeiro capítulo, que se chama Mudança. Na planície eliminadas, os juazeiros largavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro e estavam cansados e caminhos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da cantiga rala. Arrastaram-se pra lá, devagar. Sinha Vitória, com o filho mais novo encaixado no quarto. E o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio. Cambaio. O aió, a tia Colo. A cuia pendurada numa correia presa ao cinturão. A espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho, com chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Agora eu vou passar para a próxima obra, que é A Horas de Cárcere. Como já foi citado anteriormente, Graciliano Ramos foi preso em março de 1936. Ele foi acusado com ligação com o Partido Comunista. Não teve nada acusando ele, entendeu? Não tinha nenhum documento acusando ele, mas mesmo assim ele foi acusado e preso. Ele foi demitido do cargo de diretor da instrução pública e levado a diversos presídios, até janeiro de 1937, quando ele foi libertado. Dessa experiência resultou a obra Memórias do Cárcere, que eu vou falar agora, publicada em 1953. A obra não é um relato puro e simples do sofrimento e humilhações do homem que é Graciliano Ramos, o autor. É a análise da prepotência que marcou a ditadura Vargas e que, em última análise, marca qualquer ditadura. Ditadura não é bom. É um dos depoimentos mais tensos da literatura brasileira. Ele foi escrito em 4 volumes, sem um capítulo final, porque Graciliano morreu antes de terminar a obra. Memórias do Cárcere narra acontecimentos da vida de Graciliano Ramos e de outras pessoas que estiveram presas durante o Estado Novo. A narrativa é amarga, mas sem exageros ou invenções, já que nessa obra o Graciliano foi fiel aos arcos e acontecimentos que aconteceu com ele e com outras pessoas da prisão. Se há amargura e sordidez, é porque as situações foram sórdicas e amarguradas. A narrativa de Graciliano, pela exposição de motivos contida no capítulo de abertura na obra, dá ao texto uma autenticidade autobiográfica. Sobretudo, se a ela somamos a explicação final de Ricardo Ramos, na qual ficam esclarecidas as dificuldades que impediram do autor de dar definitivamente o texto por concluído, essa narrativa característica do relato autobiográfico oferece a típica junção do autor-narrador Deixa eu colocar isso de uma forma melhor. Autor-narrador-personagem, sendo possível percebê-la como resultado da experiência vivida, o que aproxima Graciliano Ramos da noção do narrador clássico. Novamente, essa não foi uma obra que eu gostei muito, porque ela é bem agressiva, e fica pior ainda porque eu sei que aconteceu. Então eu não consegui ler muito sobre essa obra porque ficou um pouco pesado para mim. Mas, teve um trecho dessa obra que eu gostei bastante, que eu li num site, que eu vou ler agora. O mundo se tornava fascista. Num mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós. Éramos fantasmas. Rolaríamos de cárcere em cárcere. Findaríamos num campo de concentração. Nenhuma utilidade representávamos na nova ordem. Se nos largassem, vagaríamos tristes, inofensivos e desocupados. Farrapos vivos, fantasmas prematuros. Desejaríamos enlouquecer. Recolhermos-nos ao hospício ou ter coragem de amarrar uma corda ao pescoço e dar um mergulho decisivo. Essas ideias repetidas deixavam-me. Essa foi um trecho que eu gostei bastante porque retrata como é a ditadura para uma pessoa que tinha influência
para com as outras pessoas, que não aceitava as ideias do governo. Então, eu gostei bastante, mesmo que tenha me chocado um pouco. Agora, eu vou pular para a última obra, que é o 15 de Rachel Queiroz. E lá vou eu. O 15 é o primeiro romance da escritora Rachel Queiroz. Ele foi publicado em 1930. A obra regionalista e social apresenta como tema central a seca de 1915 que assolou o Nordeste do Brasil. Uma pausa interessante, você sabia que Rachel Queiroz e sua família mudaram para o Rio de Janeiro com o intuito de fugir da seca? Rachel Queiroz fazia parte de uma família de retirantes. Não tem muito o que falar sobre a obra em si, porque é uma obra, como todas as outras, falando sobre a seca no Brasil, a seca no Nordeste, e como essa família conseguiu sobreviver a isso. A obra é composta por 26 capítulos sem títulos, e os personagens que compõem a trama são Chico Bento, que é o vaqueiro, Cordulina, a mulher de Chico Bento, mocinha irmã da Cordulina, Luiz Bezerra, compadre de Chico Bento e Cordulina, Dona esposa de Luiz Bezerra, madrinha do Josias, Josias, filho de Chico Bento e Cordulina, Pedro, filho mais velho de Chico Bento e Cordulina, Manuel, também chamado de Luquinha, filho caçador de Chico Bento e Cordulina, Vicente, proprietário e criador de gado, Paulo, irmã mais velha de Vicente, Lourdinha, irmã mais velha de Vicente, Alice, irmã mais nova de Vicente, Dona Idalina, prima de Dona Inácia e mãe de Vicente, Paulo, Alice e Lourdinha, Conceição, professora prima de Vicente, Mãe Inácia, Dona Inácia, avó de Conceição, Maria Garcia, moradora de Quinchadá, interessada em Vicente, Chiquinha Boa, trabalhava na fazenda de Vicente, Major, fazendeiro rico da região de Quinchadá, e Dona Maroca, fazendeira e dona da fazenda Aroeiras, na região de Quinchadá, Zefinha, filha do vaqueiro Zabiná. Não tem muito o que falar sobre essa obra, porque é quase igual a todas as outras. Eles usam uma linguagem simples, é uma narrativa linear, ele tem um forte teor social, representando como o pobre é menos favorecido do que o rico naquela época. Tem algumas análises psicológicas dos personagens, eles usam a linguagem simples e coloquial. Uma coisa interessante é que tem frases curtas, livres e precisas. São frases curtas, mas que te pegam, entende? Tem narrador em terceira pessoa e é um narrador onisciente. Foi lançado um filme baseado na obra em 2004, com o mesmo nome, dirigido por Jurandir de Oliveira. Tem um trecho que eu gostaria de ler. Eu não lembro de qual capítulo que eu peguei, mas eu vou falar. Depois de se beber e de beijar 2 vezes a medalha de São José, Dona Inácia concluiu: Dignai-vos, ouvi nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Veio a voz do quarto do santuário. Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a. E isso chove, Dona Inácia. Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Eu sei que foram resumos bem resumidos, mas é porque se eu deixasse um pouco mais completo, entregaria muito sobre a trama da história. São obras famosas que ganharam prêmios e etc. Ganharam filmes e que chocam um pouco porque mostra para o leitor como o planeta pode ser cruel e como as pessoas podem ser mais cruéis ainda. Então são boas obras e que eu gostaria de indicar para as pessoas para ler. Muito obrigada. Tchau!